Tarde. Boa tarde, Geraldo. E vai ser por aqui mesmo ou vai ser pelo Zoom? Vai ser no Zoom, essa sala que a gente vai usar para comunicar. Tá bem. Vou correr lá então. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aguardando uns minutos para a nossa sala. A gente inicia às 15h10, ok? Olá, pessoal, boa tarde. Vamos dar início ao nosso webinar, voltado para boas práticas de atualização do ambiente. Meu nome é Tamara, tá? Eu sou da área de qualidade de contratos aqui do Prime. Grande parte de vocês aí eu já conheço e eu não poderia deixar de participar desse momento, para agradecer nesse Dia do Cliente a parceria e a presença de cada um de vocês aqui. São muitos anos de dedicação e de trabalho em conjunto com cada uma das empresas aqui presentes, então gostaria de dar parabéns e agradecer mesmo a presença de todos vocês, tá bom? A gente inicia aqui a nossa pauta, quem vai fazer aí as honras da apresentação é o Joel. Vamos falar sobre alguns pontos aí pertinentes ao processo de atualização de ambiente,
mas mais do que isso, né, a gente quer trazer conteúdos que agreguem valor para cada um de vocês, tá? Se vocês tiverem aí mais pessoas para participar, né, que ainda não entraram na sala, que queiram que eles participem, principalmente o time de TI, né, que trabalha mais com essa parte de atualização de versão, pode chamá-los, vou mandar o link aqui para inscrição, para que todos possam aí enviar para os demais que quiserem participar, ok? E mais uma coisa que eu queria falar é que a gente vai ter o chat aqui aberto, tá? Mas vamos deixar para responder mais no final da apresentação, para que o Joel possa fluir ali com a apresentação com mais tranquilidade, tá bem? Joel, fica à vontade. Obrigado, viu, Joel? Obrigada a todos. Boa tarde, gente, tudo bem? Só gostaria de confirmar com vocês aí pelo chat se vocês estão me ouvindo com clareza aí, se a gente pode dar prosseguimento, tá? Beleza? Então tá bom. Como a Tamara já falou aí, nós vamos deixar aqui o chat aberto, mas nesse momento, durante a apresentação, fica um pouco complicado de ler o chat aqui e de seguir com aquilo que nós já planejamos. Então, se surgir alguma dúvida, vocês podem ir colocando no chat aí. Nós temos aqui alguns moderadores, né, que é a Tamara e a Yaneli, ela vai estar coletando essas dúvidas. E no final, sendo possível, nós vamos responder essas dúvidas, né? E não sendo possível, nós recebemos também uma lista ali de perguntas, então nós vamos responder vocês aí ou por chamado ou por ligação mesmo num outro contato, tá bom? Se for uma dúvida aí mais específica, né, de vocês, tá bom? Então, hoje o nosso objetivo aqui não é entrar na parte técnica, né, da atualização de ambientes ali, de falar de como fazer, mas é mesmo de mostrar para vocês aqui alguns insights daquilo que a gente pode fazer no ambiente para que vocês tenham um ambiente atualizado, né, uma versão mais recente aí, e com o melhor funcionamento possível, ok? Então, na nossa agenda aqui que nós separamos hoje, nós vamos alguns itens aqui, tá? É só para deixar bem claro, pode ser que seja muito comum para vocês aí, que vocês já estão muito acostumados, mas o meu objetivo aqui é que todo mundo esteja na mesma página, então que todo mundo esteja ali com os mesmos conceitos na cabeça. Pode ser que tenha algum usuário que seja mais novo, tem menos tempo, né, de vivência aqui com RM, então a gente vai passar alguns conceitos aqui que vão ser muito utilizados durante a apresentação. Então, para quem já é muito experiente, eu peço só um pouquinho de paciência aí, mas no final a gente vai mostrar um conteúdo bem abrangente. Falando aí sobre questão de release e patch, as diferenciações ali entre o MSI e o EXE, quando usar um ou outro ali, né? Vamos entrar também na questão do ciclo de vida, como é que funciona esse ciclo de vida, de quanto tempo que a TOTS faz essas atualizações, né? Para que vocês estejam aí dentro de uma versão mais atualizada, tá? Vamos falar um pouco também sobre o Release Note e como que a gente consegue utilizar o Release Note ali no nosso dia a dia para identificar ali as correções, as melhorias que foram feitas dentro do nosso produto, né? E mostrar algumas ferramentas. Dentre elas aí que nós vamos falar é o TOTS Update, né? O Smart Client, o balanceamento nativo e mostrar ali como que a gente pode configurar e qual o ganho que a gente tem para esse balanceamento nativo ali dentro do RM e do próprio portal. E no final eu vou deixar ali algumas dicas, algumas FAQs também e um TDN. Então, esse material aqui no final, a Tamara vai estar enviando para vocês aí, né? Para vocês terem como consulta também como fonte de pesquisa no dia a dia de vocês. Ok? Então, vamos começar aqui sobre a parte de conceitos, né? Que é a diferença entre release e patch. Tá? Então, o que seria ali a release? A release ela é uma versão mais recente, né, do RM com as inovações. Então, recentemente agora a gente lançou a 12.1.33, né? Com essas inovações aí. E qual que é o cuidado que eu tenho que ter ali para fazer um teste de uma release? A release, ela tem uma série de inovações, então com isso eu preciso de mexer na parte do banco, então eu tenho que fazer uma conversão do banco de dados, né? E é um processo que não pode ser revertido, tá? Então, lá no final eu vou falar com vocês sobre alguns itens, mas já adiantando aqui, quando eu vou fazer um teste de uma release, eu preciso de fazer um backup do meu banco de dados,
preventivamente, porque se eu tiver algum problema durante essa conversão, aquela base de dados ali ela vai ficar inutilizável. Então, eu preciso de ter um backup ali de imediato para me poder fazer essa reversão e fazer uma nova conversão da minha base ali. Okay? E aqui eu trouxe um exemplo, né? O que seria uma release aí? Então, o 12.1.33 é a minha release, certo? E o que seria o patch? O patch são as correções pontuais do sistema. Então, lançamos aqui a 12.1.33 essa semana. Vai precisar de uma correção específica ali para o RH, vai sair um patch com essa correção específica para o RH. Não necessariamente todos os clientes são obrigados a utilizar aquele patch, porque tem clientes que nem foram afetados ou não precisam daquela rotina ou não enfrentaram aquele problema. Então, são correções específicas, né? No patch, eu não preciso de uma conversão de banco, né? Então, eu não tenho uma inovação, eu não tenho uma alteração no banco de dados, então eu não preciso de uma conversão. O processo, ele pode ser revertido, certo? Eu posso também utilizar, não no mesmo ambiente, mas eu posso ter mais de um patch dentro da minha empresa, não no mesmo ambiente, né? Então, eu posso estar no ambiente de produção, utilizando um patch, e posso estar no ambiente de homologação, já testando um outro patch de uma outra rotina específica. Eu só não posso misturar essas versões, né, no mesmo ambiente. Então, no ambiente de produção, tem que estar todo mundo ali utilizando o mesmo patch, né? Até mesmo para não ter nenhuma incompatibilidade. Então, aqui seria o meu patch, né? 12.1.33.100 seria ali a minha versão de patch, tá? Essa informação, gente, ela é muito importante para o nosso atendimento, tá? Porque hoje aqui na nossa carteira de clientes, nós temos clientes que estão desde versões já descontinuadas, né, até nas versões mais recentes. Então, toda vez que vocês abrem um chamado, é importante sinalizar ali qual que é o release e o patch que vocês estão, porque isso facilita bastante aqui o nosso atendimento. Tá? E agora vamos falar sobre o MSI e o XE, de quando utilizar cada um deles, né? Lembrando que em todo release, né, eu tenho ali o pacote MSI e o XE, então às vezes pode surgir essa dúvida de quando eu vou utilizar o MSI e quando eu vou utilizar o XE. O pacote MSI, ele é um pacote que vai criar todos os arquivos de configuração e adicionar as informações ali para o sistema operacional para que o RM ele funcione, certo? Então ele é um pacote completo. E quando que eu vou fazer uso desse pacote? Quando eu vou fazer a criação de um novo ambiente, certo? Então, se eu tenho um ambiente do zero, eu vou utilizar um pacote MSI. Ou quando for necessário fazer a reinstalação completa do RM. Então, eu tive um problema aqui específico e eu fui orientado pelo time de atendimento a fazer uma reinstalação completa do RM. Então, eu vou lá no painel de controle, vou desinstalar e vou instalar novamente. Eu preciso baixar um pacote MSI para fazer essa reinstalação ou para fazer a criação de um novo ambiente. Então, quando que eu vou utilizar o meu instalador XE? O XE, ele vai atualizar as DLLs e arquivos, né, para uma nova release ou patch. Então, se hoje eu estou na 12.1.32, não, 12.1.31, né, e quero migrar para 12.1.32 no mesmo ambiente, eu posso utilizar o instalador da 12.1.32 XE. Eu não preciso de aplicar um pacote MSI. Por quê? Eu já tenho um ambiente ali instalado, configurado e funcionando. É só uma atualização. Então, tanto na versão quanto no patch. O instalador XE, ele não cria e não altera os arquivos de configuração. Então, por isso que ele é só para a parte de atualização, né? E o quando usar é sempre que for necessária a atualização aí, de um release ou de um patch. Ok? Vamos falar um pouco também sobre o ciclo de vida do software. Então, as releases, por isso eu destaquei ali a diferença entre release e patch, porque agora a gente vai falar muito sobre essas palavras, eu até destaquei aqui. As releases, elas são expedidas a cada 4 meses. Então, vocês podem se programar aí, se você, eu quero estar sempre utilizando a última release da TOTS. Então, quando que vai sair a última release que eu posso me preparar aqui para colocar em produção? Sempre sai em janeiro, maio e setembro. Então, na semana passada, né, nós tivemos a última release aí desse ano. Quando que eu vou ter a próxima? Janeiro de 2022. Então, eu tenho a próxima release em janeiro de 2022. Tá? E a TOTS, ela garante a manutenção, certo?
nas últimas 3 releases de mercado. Então, hoje, com a 12.133, que foi lançada em setembro, a TOTS garante a manutenção na 12.132 e na 12.131. Uma informação importante, alguns clientes ainda conseguem a manutenção em algumas versões que já foram expiradas, tá? Mas isso não é uma regra. Na verdade, isso entra como uma exceção. Então, alguns contratos de clientes são específicos, eles conseguem, tem essa variação aí, né, de ter manutenções em versões que já foram expiradas. Mas, por via de regra, seria nas 3 últimas releases do mercado. Tá? E aí vem uma pergunta. Se eu estou utilizando uma release descontinuada, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de atualizar o meu ambiente, eu preciso de estar dentro de uma das versões ali de mercado, ok? Então, eu preciso de me programar, né? Isso não pode ser também feito de qualquer maneira, tem que ter um ambiente de homologação, de validação, que a gente vai passar por essas etapas aí, mas eu preciso de estar dentro de uma release que seja uma das 3 de mercado. Hoje, se o cliente que está numa release descontinuada, o ideal seria que ele fosse para 12.133. Por qual motivo? Porque ele vai ter um tempo maior aí, ele vai ter 1 ano aí de garantia, de manutenção. Então, se hoje um cliente que está com uma release descontinuada, vamos supor que está na 12.129, se ele for para 12.131, em janeiro do ano que vem, ele já não tem mais cobertura. Porque em janeiro, lança a 12.134, a 12.131 ela já fica como descontinuada. Então, o ideal seria que esse cliente ele fizesse uma migração ali para 12.133, para ele ter um tempo maior aí de uso dessa release. Entendidos? E como que eu sei ali dentro do meu patch o que eu tive de alteração? Eu vou ali para o Release Note. O Release Note, ele é são todas, eu tenho todos os patches, né? As alterações foram listadas ali por patch ou até mesmo por produto. Então, eu uso aqui na minha empresa somente os produtos de RH. Eu quero saber o que foi alterado do último patch até o patch que eu estou hoje. Então, eu vou ali no Release Note, certo? Essa página aqui, onde eu tenho aqui as inovações, as expedições por ano, né? E as manutenções, e eu consigo pegar aqui por versão, ok? Deixa eu só colocar aqui o ponteiro do laser, fica mais fácil. Isso aqui, ó. Então, aqui, nessa página principal aqui, eu tenho todas as expedições por ano, eu vou ali na versão que eu quero acessar e vou conseguir identificar ali em cada um dos patches quais foram as alterações que foram realizadas, né? Ok. Falando aí de ambiente, nós temos ali um documento que é muito importante na atualização de ambiente. Então, se hoje eu tenho um cliente que está numa versão que é descontinuada e ele quer migrar para uma versão já de mercado, ele precisa observar as regras de portabilidade. O que é o documento de portabilidade? Ele mostra para mim quais são os sistemas operacionais, os navegadores e o banco de dados que já foi homologado pela TOTUS e que pode ser utilizado. Quer dizer, então, que se não tiver ali um sistema operacional, um navegador, um banco de dados, eu não posso utilizar? Você pode utilizar, sim. Mas, como não foi homologado, pode ser que você tenha algum problema e que a TOTUS não vai conseguir te dar um suporte naquele sistema operacional. Então, por isso que a gente pede que os clientes eles sigam ali o que está dentro do documento de portabilidade, porque é o que já foi testado pela TOTUS e a gente sabe que aquilo ali é funcional, certo? E no documento de portabilidade, nós temos também a configuração mínima ali, né, necessária para que seu ambiente funcione. Então, eu tenho toda a configuração de hardware para o meu servidor de aplicação, para o servidor de job, para a minha camada client, para os meus servidores de portal, de acordo com a quantidade X de usuários. Então, eu tenho ali o que seria o mínimo para que o meu ambiente funcione. Tá? Essa aqui é a tela principal ali, né, do documento de portabilidade, e ele é por versão, tá? Então, aqui, ó, na 12.133, o que nós temos de novidades aqui, ó? Foi homologado o Office 2019, homologado o Oracle 19.c e foi removido o Windows Server 2008 com o Go Global, tá? Então, ele já não é mais compatível aqui a partir da 12.133. Então, é muito importante vocês lerem essas informações aqui, né? Isso daqui ele tem que entrar ali na fase do planejamento
de uma migração, para entender se o ambiente que você tem hoje, ele é um ambiente que é compatível com essa nova versão que você pretende fazer essa migração aí, né? Essa atualização. E falando ali de atualização, nós temos algumas ferramentas que podem facilitar aí o nosso dia a dia. Uma dessas ferramentas que nós temos é o TOTS Update. Qual que é a função do TOTS Update, tá? Ele realiza uma atualização automática ali do ambiente de 3 camadas, independente da quantidade de servidores que eu tenho. Então, vamos pegar aí um cliente que tem 50 servidores e ele quer programar uma atualização dele para o final de semana. Se eu não utilizo o TOTS Update, eu vou ter que fazer uma instalação via Next ali, né? Avançar, em 50 servidores diferentes. Para que na segunda-feira, quando todo mundo chegar para trabalhar, eu tenha um ambiente funcionando naquele novo release ou em um novo patch. Se eu utilizo o TOTS Update, eu posso configurar para que eu faça a instalação em um servidor. Deixa eu mostrar aqui a imagem. Então, eu tenho aqui o meu servidor de atualização, né? O servidor aqui do servidor de job, o servidor de aplicação, que pode ser um ou mais, o servidor de TS e as estações de trabalho, que também pode ser um ou mais. Então, eu aplico aqui no meu servidor de atualização o meu release ou patch que eu quero, programo ali dentro da configuração o horário que eu quero disparar essa atualização, que vai ser um horário que não tenha demanda, né, que eu não tenho usuários utilizando o sistema ali, que eu faço uma parada programada. E nesse horário, todos esses servidores vão vir aqui no servidor de atualização, buscar essa atualização e ficar com a mesma versão, o mesmo release, o mesmo patch do servidor de atualização. Então, isso daqui facilita bastante a vida aí, independente do tamanho do ambiente, mas principalmente, né, para os clientes que têm um ambiente aí com uma quantidade de servidores maior. Prosseguindo aqui, nós temos o Smart Client. O Smart Client também ele veio como um facilitador, né? Na verdade, é uma ferramenta que nós já temos há um tempo, mas pode ser que alguns clientes ainda não tenham conhecimento, para comunicação com o servidor de aplicação via HTTP, certo? Então, eu posso utilizar até mesmo pela internet, dispensando ali o uso do terminal service. Então, um uso aí que nós temos de vários clientes às vezes, que eu tenho um usuário numa ponta final, onde eu não tenho uma infraestrutura ali para atender aquele cara, eu não tenho uma VPN. Então, eu posso disponibilizar o meu RM via Smart Client e esse usuário, independente de onde ele estiver, usando uma internet residencial, de qualquer forma, ele consegue acessar o RM e utilizar as funções como se ele estivesse dentro da empresa. Ok? Uma única ressalva que a gente coloca aqui é porque não é possível utilizar as funcionalidades que estão em Delphi. Então, essas funcionalidades elas não funcionam para o Smart Client. Mas a grande maioria das funcionalidades já foram migradas, né? Mas a gente deixa isso como ressalva, que se tiver alguma coisa ainda que não tem como utilizar. Essa aqui seria a telinha do meu Smart Client. Então, eu posso estar no navegador aqui, fora da minha rede empresarial, né? Que eu consigo clicar, faço o download de um exe, como se fosse de um programa, mesmo à parte, e ele faz essa comunicação com o meu servidor de aplicação, baixa as DLLs ali que são necessárias, os arquivos necessários, né? E o RM fica disponível aqui para comunicação com o meu host ali, né? Com o meu servidor de aplicação. Indo nessa linha aí de atualização de ambientes, nós temos também uma ferramenta aí que é mais voltado para a questão de performance, tá? Mas a gente achou interessante trazer aqui, porque a gente percebe que vários clientes ainda não utilizam por falta de conhecimento, que é o balanceamento nativo. O que é o balanceamento nativo? É o recurso que permite ali que eu tenha mais de um host, né? Então eu posso ter múltiplos hosts no mesmo servidor. Então, se eu tenho um servidor lá com uma quantidade grande de memória, eu não tenho a necessidade de ter apenas um host nesse servidor. Eu posso criar várias conexões para me fazer esse balanceamento. E como que eu vou dimensionar isso? A regra é, eu vou separar 3 GB para cada host ativo e reservar 4 GB para o sistema operacional. Então, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Em um servidor que eu tenha 16 GB de memória, eu posso até ter 4 hosts simultâneos. Então, 4 hosts
vezes 3 GB de memória, eu vou estar utilizando 12 GB. Estou deixando 4 GB disponível para o sistema operacional. Uma ressalva aqui é que esse dimensionamento ele é feito para um servidor que é exclusivo do RM. Então, se eu tenho um servidor, e essa que seria o ideal, tá? Então, se eu tenho um servidor que é compartilhado, eu preciso de separar esse recurso desse compartilhamento. Mas o ideal é que eu tenha um servidor exclusivo para o RM, onde eu tenho um host, e eu consigo fazer esse dimensionamento da forma que está aqui. E ficaria dessa forma. Então, ali se eu for no meu Task Manager, eu vou ter todos os hosts que estão ativos. Então, aqui no caso, eu tenho 4 hosts, que seria desse exemplo aqui. E ali no meu Service Manager, eu tenho também os 4 hosts ali. Só preciso de iniciar eles aqui, né? Para eles estarem ativos. Depois que eu fiz isso no servidor de host, eu preciso de fazer esse balanceamento na camada client, para que a camada client faça o apontamento ali para utilizar os múltiplos hosts. Então, no RMXE, ficaria dessa forma. Eu normalmente tenho uma chave aqui, né, que é de key e port, para 8050, que é a porta padrão. Eu vou adicionar ali o nome do meu host e as portas que eu fiz a criação. Então, nesse daqui eu tenho tem umas 10 portas aqui que foram criadas, né? E vou adicionar também nos web configs, tanto o do portal quanto os do frame HTML. Então, se eu uso lá o portal do professor, se eu uso o app do meu RH, todos eles têm um web config, né? Dentro da pastinha lá do frame HTML, eu vou adicionar também esse host e porta para fazer esse balanceamento, tá? Isso daqui, gente, resolve muito problemas de performance, tá? Eu sei que hoje o nosso foco aqui ele não é relacionado à performance, né? A gente pode até fazer uma outra agenda aí mais específica de performance, mas isso daqui resolve muitos problemas de performance do ambiente, porque eu tenho um ambiente com uma grande capacidade, mas eu não estou utilizando todo esse recurso. Então, quando eu faço esse balanceamento aqui, eu maximizo o uso do meu recurso ali, sem ter nenhum gargalo no sistema operacional e nem dentro do RM. E aqui eu trouxe algumas dicas na hora de fazer ali a atualização do ambiente, tá? Então, o que eu preciso de fazer ali para fazer a atualização de ambiente? Eu vou elaborar um checklist de processos, certo? Então, quais os processos que eu mais utilizo no meu dia a dia? Eu vou listar esse processo, cara. Todo dia eu tenho matrícula de aluno, eu tenho cadastro de novos funcionários, lançamento de férias, uma série de todas essas rotinas que são as principais que eu utilizo no dia a dia, eu vou colocar nesse meu checklist de atualização. Então, nesse ambiente de homologação, eu vou testar essas rotinas, ver se elas funcionam, se eu tenho algum problema, se eu tenho alguma dúvida, se teve até alguma melhoria ali para o usuário, para me já informar o usuário na hora que eu colocar esse sistema em produção. Um outro item que eu posso listar ali são as rotinas mensais. Então, quais as rotinas que eu vou utilizar assim que eu fizer essa migração para produção? Quais são as primeiras rotinas mensais que eu vou rodar ali? Um envio de uma diff, um reinf. Então, tudo isso aí eu já vou fazer esse teste anteriormente para garantir que quando eu estiver em produção e entrar nessas rotinas mensais, eu consiga executar essas rotinas sem ter nenhum problema. Tá? O outro item é fazer um backup da base de dados. Então, isso daqui eu acredito que vocês já têm esse costume aí, mas faça um backup da base de dados e disponibilizar ali uma homologação para a gente fazer o processo de conversão. Lembrando que o processo ele pode dar algum problema e eu preciso de voltar um backup ali para fazer uma nova atualização, fazer alguma correção de banco de dados. Então, após o backup, eu crio o meu ambiente, né? Então, eu instalo o meu ambiente de homologação, eu já defini ali qual que é o meu release, qual que é o meu patch, eu vou instalar nesse ambiente ali, fazer todas as configurações similar a que eu tenho em produção. Então, se eu tenho alguma tag em produção que eu coloquei ali de command timeout, alguma coisa específica do ambiente do cliente, eu vou colocar essas tags também no ambiente de homologação para mim ter um ambiente bem próximo do ambiente de produção. O próximo item é a conversão da base de dados, tá? Então, todos os clientes, quando fazem essa conversão da base de dados, nós orientamos que, por mais que você não teve nenhum erro ali na conversão, que faça o envio dessa base para a gente poder fazer essa análise. Se ocorrer algum erro, né, vocês precisam realmente de enviar, porque a gente precisa de analisar esses erros, e se for um erro mais simples, que não causa nenhum problema, a gente faz a liberação da base, mas se for algum erro que ele é impeditivo,
a gente manda uma devolutiva para vocês para poder fazer a correção dos dados, fazer uma nova conversão e para poder que a base fique liberada. Por que a gente tem esse processo, tá? Porque para sustentação, isso é muito mais viável. Então, qual que é o nosso objetivo? Que a base de homologação, que a gente, se tiver algum problema, a gente faça a correção, aplique essa correção em produção, para que quando você for fazer a conversão em produção, essa conversão ela ocorra sem nenhum problema, sem nenhum bloqueio. Imagina que você fez lá em conversão, em homologação, deu algum problema, você não corrige. Quando vai para a produção, você vai ter esse problema. Então, pode ser que você vai ter que esperar um tempo ali de análise do time de atendimento para devolver isso para você, enquanto isso o seu ambiente está parado. Então, nosso objetivo é que você faça essa conversão em homologação, faça toda a correção, e quando for aplicar em produção, a conversão ela seja feita com sucesso, sem nenhum problema, e o ambiente fique disponível com o menor tempo possível ali. E depois da conversão, não teve nenhum problema, o sistema está liberado para uso, é hora de colocar os usuários ali, né, finais, usuários chaves, para testar essas rotinas, de acordo com os nossos checklists. Então, rotinas do dia a dia e rotinas mensais. Vão testar todas essas rotinas, ver se tem algum problema, se teve alguma interferência, tem algum problema, abre um chamado com a gente aqui, abre um ticket para a gente poder analisar. E aqui eu trouxe uma FAQ com algumas dúvidas frequentes aí. Então, eu não vou passar por esses itens, não. São itens aqui bem pontuais, né, que podem acontecer. Então, vocês vão receber essa documentação aí para vocês pesquisarem, né, e poder acessar também, tá? Então, permissões para instalação do RM, dúvidas de instalação do ambiente de 3 camadas, como instalar uma biblioteca, como converter ou atualizar a base de dados, né, como realizar uma atualização de um patch, diferença entre os instaladores ali, o EXE e o MSI, e como reinstalar um host. E por último aqui eu trouxe algumas documentações que são as principais, tá? Referentes à atualização de ambiente. O primeiro item aqui, ó, é um link principal do TDN, que são todas as documentações de framework. Então, vocês vão ter toda a documentação de framework ali disponível. Aqui é a configuração de N camadas, então a configuração ali do ambiente mesmo, de N camadas. A documentação de balanceamento nativo, de como utilizar os múltiplos hosts, como fazer a configuração, tudo que é necessário. Como configurar um job server na linha RM. A documentação de como configurar ali o Smart Client e o TOTS Update. O documento de portabilidade, né, que eu já apresentei para vocês. E o Release Notes, que é onde tem todas as informações dos meus patches ali, né? De tudo que foi corrigido nos patches. Então, agora é hora da gente tirar as dúvidas. Joel, vou começar com uma dúvida aqui que foi postada anteriormente sobre o TOTS Update. Se ele já atende à parte de ambiente de portal. Você consegue responder para a gente? Não atende. Ok. Se tiverem mais dúvidas, pessoal, vai postando aqui. Algumas eu já respondi durante a apresentação do Joel. Tem algumas pessoas já interagindo aqui. Estou dando uma lida aqui também, gente, ver se tem alguma dúvida aqui que eu consiga responder vocês agora, mas se ficar alguma dúvida para trás, eu prometo responder vocês aqui logo em seguida, tá? Então a gente abre um chamado ou manda um e-mail para vocês também com essas dúvidas aí. O RM é aderente à estrutura de cloud? Sim. Pode ser Ele utilizado em colocou cloud, especificamente instalar no Azure. Pois é, o Azure ainda não é homologado, tá? Inclusive, essa semana teve uma dúvida de um cliente a respeito disso. O Azure ainda não é homologado, tá? Mas a gente sabe que pode ser utilizado no ambiente do cloud, mas ele não foi homologado pela TOTUS ainda, né? Ok.
O Smart Client tem todas as funcionalidades do sistema ou ainda tem algumas funcionalidades a serem migradas? Se sim, quais? Você consegue destacar? Exceto as funcionalidades em Delphi. Tudo que hoje está disponível na MDI está disponível no Smart. Na verdade, o Smart Client, ele é uma forma de acesso diferenciada. Então, assim, hoje, se eu tenho um ambiente empresarial, corporativo ali, qual que é a forma de acesso do usuário? Ou eu vou na máquina do usuário e instalo o RM, e ele precisa estar conectado na rede ali corporativa, ou na VPN, né? Para poder funcionar. Ou então eu tenho um servidor de TS, que é um terminal service, né? Terminal server, onde esse usuário vai acessar esse terminal, lá dentro tem o RM instalado. O Smart Client seria uma terceira forma de acesso, porque o usuário ele pode ter, desde que o cliente publique, né, o link ali do Smart Client, o usuário pode estar em casa, fora da VPN, que ele vai conseguir utilizar o RM. Ok. Ficou alguma dúvida? Pessoal, se ficou, só replicar a pergunta aqui de novo. Voltando um pouquinho aqui no TOTS Update, então ele seria só para app e job, certo, Joel? Para app e job. Ok. Colocar o seguinte, nós temos a prática de avaliar o Release Note. Muitos casos as descrições não são claras. Por exemplo, as DLLs que são utilizadas, né, são colocadas informações mais técnicas. Aí ele colocou aqui como uma sugestão para que a gente tenha um pouco mais de descrição dentro do Release Note. Perfeito, obrigado pela contribuição. A gente vai levar isso para o time da engenharia, tá, pessoal? Várias áreas alimentam o Release Note, então pode ser que em algum momento ali a gente tenha uma linguagem mais técnica e para o usuário final não fique tão claro, mas isso é muito importante, esse feedback, tá? Obrigado. Tem mais um aqui, se tem algum material específico para a configuração do Smart Client. Tem sim, ele está no material aqui do Joel, vai ser enviado o link. Ele está junto com o TOTS Update, né? Smart esse aqui, Client ó, aqui, configurando o Smart Client e o TOTS Update. Tá? Acho que vocês conseguem ver minha tela, essa tela aqui. Vocês estão vendo a tela aqui do TDN? Ou não? Não, né? Acho que ficou focado no webinar, sim, né? consigo. Tá? Então, é essa documentação aqui, tá? Então, tem todas as informações técnicas, né? Eu não quis entrar aqui nessa parte técnica, mas tem todas as informações. E eu vou deixar aqui no final o telefone do time de framework, né? Então, 21 22 5451 DDD 31 é o telefone aqui do time de framework. Vocês podem entrar em contato aqui com o nosso time, que nós estamos à disposição, tá? Caso vocês tenham algum problema também, vocês podem ter a liberdade de me enviar um e-mail e eu faço o direcionamento aqui com o time, tá bom? Legal. Joel, só mais um sobre balanceamento. Quando você faz o balanceamento nativo, como o config, quando tem vários apontamentos, o RM escolhe aleatoriamente qual a conexão que ele vai usar? Ou ele segue Exatamente. uma regra? Ele tem uma regra de balanceamento interno ali, né? Mas acho que é muito mais técnico para a gente poder entrar nesse detalhe aqui. Mas ele vai utilizar ali, basicamente, a conexão que tiver menos usuários utilizando, tá? E a vantagem, gente, do balanceamento nativo, foi até uma boa pergunta aí, é que se você tem, eu posso fazer também um balanceamento nativo com mais de um servidor. Então, eu posso ter 3 servidores de aplicação, faço o balanceamento nativo. Se um desses servidores é desligado ou tem algum problema, o sistema operacional parou. Ele vai continuar fazendo o balanceamento com os outros 2 servidores e para o usuário vai ficar totalmente transparente. O usuário não vai perceber que não tem um terceiro servidor, porque ele vai tentar conectar naquele servidor. Ele não está disponível, ele para de mandar conexão para aquele servidor e continua utilizando os outros 2. Então, eu tenho uma redundância ali do meu ambiente utilizando o balanceamento nativo com mais de um servidor. E tem uma forma de saber quantas portas seriam adequadas, dependendo do tamanho do ambiente, para o balanceamento? Existe uma Sim, regra, uma lógica para esse cálculo? esse cálculo aqui, ó.
como que eu vou dimensionar? De acordo com a quantidade de memória que eu tenho. Então, para cada 3 GB, eu vou colocar um host ativo e reservar 4 GB para o sistema operacional. Então, um servidor com 16 GB, eu posso ter 4 hosts, que vai dar, eu vou estar utilizando 12 GB de memória, né? E mais 4 GB para o sistema operacional. Perfeito. Tem uma questão aqui que é a questão de disponibilizar um MSI completo, release patch. Eu não entendi muito bem, mas depois eu entro em contato com a pessoa aqui para a gente entender melhor, que aí já é na parte mais voltada para a engenharia também, expedição de MSI e patch, tá? Vou agradecer a presença de todos, né? Agradecer aí, foi excelente, tá? A palestra, viu, Joel? Apresentação muito boa, conteúdo muito, muito positivo para a gente, né? Disponibilizo para todos, assim que eu receber a relação aqui dos participantes, eu já envio por e-mail, tá? O material, pessoal. E fiquem à vontade, se precisar de apoio, de alguma coisa, o Prime está aqui à disposição, né? Como parceiro mesmo. E agradecer por todos que participaram e todos que estão aqui conosco na sala, tá bom? Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, gente. Até mais.